Olá, tudo bem? Deus abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da nossa escola Zoe Academy. Você está no segundo nível da nossa escola, que é o treinamento bíblico. E hoje vamos estar iniciando mais uma série, mais uma sequência de aulas chamada Manifestações do Espírito. Então, quero te convidar para você preparar seu coração, preparar sua vida, anotar, escrever tudo que você puder, porque vamos mergulhar em algo muito precioso, muito importante, como é aprender sobre as manifestações do nosso amado, precioso amigo Espírito Santo. Então, sem mais delongas, vamos àquilo que interessa. Olha só o que diz a palavra de Deus sobre as manifestações do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, disse assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, tá? O versículo 31 disse: procurai com zelo os melhores dons. O primeiro que eu quero iniciar aqui falando é que, além de conhecermos as manifestações do Espírito Santo, conhecemos os dons espirituais, nós precisamos conhecer aquele que dá, aquele que oferece os dons, aquele que concede os dons espirituais, que é o próprio Espírito Santo. Então, podemos conhecer, sim, os seus dons espirituais, podemos conhecer a forma que ele trabalha, mas vamos dar aqui uma pincelada para conhecer um pouco mais sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, ok? Muitas religiões falam que o Espírito Santo é uma força. Não é isso que a palavra nos orienta. Ah, o Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Tá? Por isso que nós falamos, vamos aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Ok? Então, não só apenas temos que dedicar tempo para conhecer o Pai, o Filho, temos que dedicar tempo para conhecer também a pessoa do Espírito Santo. Ok? E como você já tem aprendido, você que vem desde o início, desde o Fundamentos 1, Fundamentos 2, está entrando agora o treinamento bíblico, nós entendemos de que o nosso amado Deus, né, amado Deus e Pai, ele se move em três esferas, ou ele se manifesta através de três pessoas. Um Deus em três pessoas. Tá? Então, temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um praticando uma função, manifestando uma função específica do próprio Deus. Certo? Então, Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4 diz: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu? Claro. E vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste o teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que a gente encontra nesse texto? A gente encontra no texto o seguinte, que Pedro fala que ele mentiu ao Espírito Santo, e ele conclui o texto, conclui a conversa falando que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então, o Espírito Santo também é Deus, tá? Tem pessoas que colocam, para explicar um pouco mais a palavra trindade, que, por sinal, a palavra trindade não se encontra na Bíblia, ok? É apenas um termo teológico para poder diferenciar ou tentar explicar Deus em três pessoas, ok? Então, vamos agora falar sobre os nomes do Espírito Santo contados na Bíblia. Primeiro, aprendemos que ele é Deus. Segundo, ele é chamado na Bíblia, obviamente, como Espírito Santo. Efésios 1:13, como bom espírito, tá? Salmo 143:10, como espírito de adoração. Esse texto está em Romanos 8:15, espírito de Cristo, 1 de Pedro 1:11, espírito de glória, 1 de Pedro 4:14, espírito de Deus, Gênesis 1:2, espírito da graça, Zacarias 12:10, espírito de santidade, Romanos 1:4,
Espírito de vida, Romanos 8:2. Espírito do Pai, Mateus 10:20. Também é citado, nomeado na Bíblia como espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Vou ler aqui para vocês. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá? Salmo 51:12, espírito voluntário. Ok? Então, esses são os nomes designados e que nós encontramos na palavra de Deus, são esses nomes que são encontrados para mencionar o Espírito Santo com alguns outros nomes que também representam algumas qualidades referente a ele. Ok? Então, voltamos a afirmar, o Espírito Santo é Deus, tá? Primeiro, por que ele é Deus? Porque ele é onisciente. O que quer dizer, pastor Marcelo? O que quer dizer ser onisciente? Que ele sabe todas as coisas. Satanás não é onisciente. O homem não é onisciente. O único ser no universo e em tudo que pode existir, o único que tem essa qualidade, esse atributo é Deus. Deus é onisciente. Vamos ler um texto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 10. Diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não nos revela pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Glória a Deus. Amém? Segunda coisa, por que o Espírito Santo é Deus? Porque ele também é onipresente. O que isso quer dizer, pastor Marcelo? Que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? E não é a doutrina panteísta. O que é a doutrina panteísta? A teologia panteísta, de que Deus está em tudo e tudo é Deus. Isso é um engano, não é o que a palavra de Deus nos ensina, ok? Deus está em todo lugar. Ele tem esse poder. Ele é onipresente. Salmo 139, 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ok? Terceira coisa, por que ele é Deus? Porque ele é onipotente. Ele é todo-poderoso. Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso também este santo há de nascer e será chamado Filho de Deus. Ok? Então, o Espírito Santo também é onipresente, onisciente e onipotente. Tá? Vamos continuar conhecendo mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Preste atenção. Ele é uma pessoa assim. Como a gente pode afirmar isso? Aonde que a Bíblia fala sobre isso? É para isso que vocês estamos aqui, para aprender e descobrir essas questões que muitas seitas, muitas pessoas estão dizendo que o Espírito Santo é apenas uma força. E não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Agora, ele tem a força, ele tem a energia. Ok? Vamos lá. Ele tem vontades. 1 Coríntios 12:11. Eu não vou ler todos os textos aqui, mas eu vou ler apenas esse. Você vai aí anotando os outros textos. Que diz em 1 Coríntios 12:11. Mas o seu Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá vendo? O Espírito Santo reparte como ele quer. Ele tem vontades. Ele tem emoções. Efésios 4:30. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tá? Dia da redenção. Ele fala, Atos 13:2.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a qual os tenho chamado. Certo? Então ele fala. O Espírito Santo também escuta. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ouvido de quem? Do nosso Pai Celestial. Ele comunica, lembra aquele texto, 1 Coríntios 2, 9 e 10? Que ele prescruta, ele conhece as profundidades, né? As profundezas do próprio Deus. Então, quando o Espírito Santo fala, ele está revelando, ele está mostrando a vontade de Deus para as nossas vidas. Ok? Vamos lá, vamos continuar avançando, conhecendo mais sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus, tá? Ele também é o poder de Deus. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, tá? Recebereis poder, perdão, o Espírito Santo, ele manifesta o poder sobre nós. Disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo vem com poder. Ele vem também como o poder sobre nós. Amém? Agora vamos falar sobre a função do Espírito Santo no Antigo Testamento. Qual era a função do Espírito Santo? Ele estava no Antigo Testamento? Claro que ele estava, sempre esteve. Eu costumo dizer que o Espírito Santo esteve antes da história acontecer, durante a história acontecer, e quando esta história acabar. Ele é para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. A função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo, ela aconteceu e se revela para nós na criação. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia o que? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá? Então, aí temos já uma ação do Espírito no Antigo Testamento. Ok? O Espírito Santo no Antigo Testamento não habitava nos homens. Ele vinha sobre os homens, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas que eram escolhidos por Deus para uma obra específica, tá? Temos um exemplo, Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispá, de Gileade, de Mispa, e de Gileade passou contra os filhos de Amon. Então o Espírito de Deus no Antigo Testamento, ele vinha sobre o profeta, sobre o juiz, sobre a pessoa que Deus decidia levantar para um propósito específico, tá bom? Então, sempre que Deus tinha um chamado, uma obra a realizar através do Espírito Santo, através da vida de um homem, ele convocava o Espírito Santo, dando sabedoria ao homem, Êxodo 28:3, dando, e o próprio Espírito também falando com o homem, Ezequiel 11:15. Tá? Diz assim: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse: fala assim, diz o Senhor. Assim tem dito o caso de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Tá? Eu as conheço. Aprendemos sobre quem é o Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, como ele se movia no Antigo Testamento e como ele também agora se move no Novo Testamento. Primeira coisa, o próprio Jesus. Vamos falar como o Espírito Santo se movia na vida de Jesus, certo? Então, a função do Espírito Santo na vida e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Disse Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tem mais receber Marta, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo fez na vida de Jesus foi gerar o Senhor Jesus, tá? Foi gerar ele no ventre de Maria, Mateus 1:20. O Espírito Santo também ungiu Jesus para um chamado, né?
O ministério de Jesus só começou no batismo nas águas e se manifestou quando veio, né, o Espírito de Deus também, nesse dia, veio sobre ele. Lucas 3, 21, 22, tá? Então, o Espírito Santo veio batizar Jesus, selar, prepará-lo, capacitá-lo para andar no poder do Espírito Santo, ok? Que mais? Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, Mateus 4, 1. Ele expulsou demônios pelo Espírito, Mateus 12, 28. Ele foi oferecido pelo Espírito, Hebreus 9, 9, 14. Deixa eu ler esse texto aqui. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Glória a Deus. E o Espírito de Deus também o ressuscitou. Romanos 8, 11. Então, vemos a obra do Espírito intensa, trabalhando na vida de Jesus, trabalhando na vida da igreja, né? Trabalhando no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. Olha só que tremendo. Como as manifestações do Espírito Santo vêm acontecendo no decorrer da história, até hoje. Certo? Uma coisa que eu quero recalcar aqui, de que o batismo no Espírito Santo e a salvação são duas coisas totalmente diferentes que são provocadas pelo próprio Espírito Santo, e ele quem faz é em nós, tá? Na salvação, o Espírito Santo age de uma forma, e no batismo no Espírito Santo ele age de uma outra forma na vida do crente, ok? Vamos avançando aqui. Na obra da salvação, o Espírito Santo trabalha dentro do crente, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. No batismo do Espírito Santo, né? No batismo do Espírito Santo, ele trabalha externamente, manifestando algo poderoso através das nossas vidas, tá? Essa é a diferença entre a obra do Espírito Santo na nossa salvação e a diferença do Espírito Santo no batismo do Espírito Santo, ok? Então, o que acontece quando nós nascemos de novo? O que acontece na nossa vida quando nós nascemos de novo? Primeira coisa, se cumpre uma promessa feita no Antigo Testamento, que o derramado do Espírito Santo, que está em Ezequiel 36, 26, darei um coração novo, um espírito novo, tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, para que andeis segundo os meus estatutos. Tá? Então, o que acontece no novo nascimento? Primeiro, o Espírito Santo passa a habitar, a morar dentro de nós, tá? Dentro de nós, ok? Então, o Espírito de Deus vem para colocar um coração novo, uma vida nova dentro de nós, ok? E esse é o novo nascimento anunciado pelo próprio Jesus, como Jesus falou com Nicodemos, João capítulo 3, né, versículos 5 e 7. Jesus fala que era necessário nascer do Espírito, tá? Quem mais é gerado no novo nascimento, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus? Como eu falei, ele nos lava por dentro, ele nos regenera e nos recria. Olha só o que disse Tiago, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nós nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Nos fez novas criaturas, segundo os Coríntios 5:17. Todas as coisas velhas passaram, e eis que se fez tudo novo em Cristo Jesus, né? Tudo se fez novo. Tá bom? Seguimos. O que mais ele produz quando ele passa a habitar dentro de nós? Nos lava, nos limpa, nos regenera, nos recria. Outra coisa, nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. A gente tem a segurança. E eu sei porque eu sei que eu sou filho de Deus agora. Ele é meu Pai. E essa é a convicção que eu tenho. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica. Ele fala, me faz sentir, né, com o nosso espírito, que eu sou filho de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o papel do Espírito Santo dentro de você, no novo nascimento, habita dentro de mim,
ele passa a nos ensinar, ele passa a nos guiar, ele intercede por nós e ele é o nosso consolador. Amém? Ele é o nosso consolador. Glória a Deus por isso. Então, essa é a função, esse é o Espírito Santo, isso é uma das manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nos falamos sobre consolador, o que a gente entende sobre isso, sobre consolador? Olha a palavra consolador. A palavra traduzida para consolador é paracleto, tá? Paracleto. O que significa paracleto? Aquele que vem para ajudar ou assumir o lugar diante de uma demanda judicial. Então, dessa forma, o paracleto, ele vem para se colocar no nosso lugar, para andar com a gente, né, para nos fortalecer, né? Um conceito de um advogado, poderíamos puxar para esse lado. Olha só o que disse João 14:16. E eu pedirei ao Pai que ele vos dará um outro consolador, conselheiro, intercessor, advogado, que fortalece, que está do seu lado. E permanecerá, disse Jesus, convosco para sempre, tá? Então, o que mais o Espírito Santo faz em nós? Ele me consola. O que mais? Ele me fortalece, ele me santifica, ele me faz, me ensina a dar a glória a Deus, ele me vivifica, ele me faz frutificar. Glória a Deus por isso, me faz frutificar. Olha só, João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para que eu possa frutificar, para que eu dê muito fruto, isso não acontece pelos meus próprios méritos. Isso acontece por quê? Porque existe uma obra do Espírito agindo, acontecendo dentro da minha vida, tá? Dentro da minha vida. Mas que fruto é esse? Apenas coisas que nós fazemos? Não só isso. Existe algo chamado fruto do Espírito, tá? Que nos capacita no caráter de Deus. O fruto do Espírito é nada mais que a manifestação do caráter de Deus na nossa vida. Gálatas 5:22. Amor, fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei nem condenação. Glória a Deus por isso. Está feliz com a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, com a manifestação dele em nós, né? Vamos lá, avançando aqui, já para, chegando aqui já ao final da nossa aula, né? Eu quero deixar para vocês essa palavra, que existe uma obra grandiosa, uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas, intensas. O Espírito Santo está trabalhando de forma gloriosa, está trabalhando de forma maravilhosa na sua vida. Então, não pare, não desista, não deixe as coisas saírem do controle, entregue tudo na mão do Senhor, o que mais Ele fará para abençoar a sua vida. Tá? Existe uma obra maravilhosa do Espírito Santo acontecendo nas nossas vidas, tá bom? Estamos encerrando a nossa aula hoje por aqui. Na segunda, vamos falar muito mais em profundidade sobre as manifestações do Espírito Santo, vamos falar sobre as línguas, sobre as evidências e etc. Tá bom? Então, fique aí atento, tenha uma boa aula, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.